Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Vamos voltar as nossas atenções aqui para João capítulo 6, versículo 1. Eu vou ler do 1 ao 15. Amém? Deixa eu explicar que a gente não faz uma abordagem assim, versículo por versículo. A gente lê o texto, faz uma abordagem, claro, na medida do possível, gerando subsídio hermenêutico, apologético, para os irmãos defender a razão da sua fé, da esperança que há. Pontuamos alguns princípios doutrinários, e a isso é fundamental, porque o que nos interessa é, sem dúvida, o pôr em prática a palavra de Deus, não é? Sermos biblicamente pragmáticos. O conhecimento é importante, mas em falar em matéria de conhecimento, deixa eu também explicar que a gente não é o Acorda Bênção, do jeito que não é um programa musical, não é um programa de curiosidade bíblica, não é? Então há pormenores que a gente não faz menção dele, porque o intuito é de exatamente fazer os irmãos crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, de agigantar os irmãos na fé, de ajudar os irmãos a se fortalecerem no poder de Deus. Amém, amados? Dada essa superficial explicação, esclarecimento para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, vamos à leitura. Lembrando que depois da ministração tem a oração. João capítulo 6, verso 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta,
que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, eu queria começar um pouco antes esta abordagem aqui, mas quando eu terminei a leitura agora falando que Jesus retirou-se para o monte, porque já queriam empossá-lo como rei, né? Queria fazer aquela revolução desejada dos judeus, até porque Jerusalém estava dominada pelos romanos, né? Toda a Palestina, e havia o desejo da restituição ao reino a Israel. Aí Jesus se retira e vai para o monte. Mas deixa eu explicar isso aqui mais uma vez, essa questão da ida de Jesus para o monte. Eu já mostrei que Jesus desmistifica a adoração ao Pai no monte. Porque alguém pode alegar, mas Jesus ia para o monte. Sim. Mas lá no capítulo 4 ele disse que a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, que pode ser no monte, pode ser no templo, pode ser dentro de um veículo, pode ser em qualquer lugar. Quando eu falo de Jesus ter desmistificado a adoração no monte, que é o que hoje algumas pessoas insistem em mistificar, é aquela ideia de que orando no monte a oração é mais poderosa, como alguns acham que orando no templo a oração é mais poderosa, não é? E perdem a credulidade de orar a Deus com fé em qualquer lugar, para que Deus lhes ouça. Perdem até a fé nas suas próprias orações e constituem mediadores entre si e Deus. Deixa eu dizer a você que você tem acesso à presença de Deus, meu irmão, minha irmã, desde que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. É necessário que você, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus, aliás, como disse o escritor aos Hebreus, deixa eu corrigir aqui, que eu falei que foi Paulo, não foi Paulo, né? Porque é tantas epístolas que Paulo escreve que a gente acaba sem querer alegando que fora ele quem escreveu aos Hebreus, mas não foi. Deixa eu retificar isso aqui. O escritor aos Hebreus, né, que é desconhecido o autor, apesar de alguns acharem que isso que é Paulo, que é Lucas, fato é que na verdade o autor ele é desconhecido, e isso não tira a veracidade, a inspiração divina do texto de maneira alguma, não é? O escritor aos Hebreus, capítulo 10, ele diz que devemos ter ousadia, versículo 19, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então é necessário que você tenha ousadia, não é? Que você tenha fé em chegar-se ao Senhor pelo vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, pela sua carne. Agora sim, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Então todos nós temos acesso à presença de Deus, irmãos, pelo sangue de Jesus. Não é porque fulano é pastor. 1 de Timóteo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, homem. Não é porque fulano é pastor, apóstolo, bispo, que a oração dele tem mais poder do que a sua, não. Você precisa crer mais na sua oração. Chegasse a Deus com fé, como está escrito em Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. A mulher do fluxo de sangue teve fé. A mulher cananeia teve fé. Jairo teve fé. O centurião teve fé. O oficial do rei teve fé. Louvado seja o nome de Jesus. O cego Bartimeu teve fé. E aí tiveram uma resposta positiva da parte do Senhor. Amém? Então, Jesus ia ao monte, em situações de fuga como esta aqui, do capítulo 6, mas longe do Senhor mistificar o monte como sendo o lugar ideal e mais eficaz de se falar com Deus. Então vamos voltar ao começo desse capítulo 6, ao começo assim em parte, né? Porque, como eu disse, nós vamos pontuar aqui o que é de relevância para a nossa fé e prática. Porque o propósito da Bíblia é esse, é nós pomos em prática a palavra. Conhecer é importante para refutar a razão da nossa fé, defender a razão da esperança que há em nós. Como diz o apóstolo Pedro, santificai a Cristo em vosso coração e estejais preparados para responder a qualquer que perguntar, que questionar a razão da esperança que há em vós, né? Ele manda que santifiquemos a Cristo no nosso coração para que possamos responder com mansidão aos que questionarem a razão da esperança que há em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aí o conhecer é bom, é importante, mas que adianta conhecer e não pôr a palavra em prática? Se conhecermos a palavra e não a colocarmos em prática, seremos um daqueles que no dia do juízo ouvirão o apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se conhecemos a palavra e não a colocamos em prática, nos tornamos verdadeiros sepulcros caiados. O texto que eu citei de Pedro é 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que é que você é crente? Por que é que você não abre mão de Jesus? Por que esse negócio de glória a Deus? Por que esse negócio de se santificar? Você responder tudo isso a quem questionar a razão da esperança que há em você. Então, infelizmente, o nosso tempo não ajuda. Nós vamos voltar a falar desses primeiros 15 versículos, que é o registro da multiplicação dos pães e peixes, não é? Onde o Senhor Jesus responsabiliza os discípulos a chamarem a responsabilidade para si também, quando inclusive nós lemos Marcos capítulo 6, nós vimos isso, a exemplo também de Mateus e de Lucas. Lembrando que este é o primeiro episódio da multiplicação de pães e peixes. Houve uma outra multiplicação de pães e peixes. Amém? Louvado seja Deus. Quando a gente lê isso, observe que Jesus sabia o que deveria fazer. Mas ele queria
uma atitude por parte dos discípulos. Jesus queria uma atitude por parte dos discípulos. Quando a gente, por exemplo, tem registrado aqui em Marcos, deixa eu conferir aqui se é em Marcos, o capítulo 6, isso mesmo, Marcos capítulo 6, versículo 37, eu acho muito bacana essa expressão, quando Jesus diz aos discípulos que já tinham falado para o Senhor dispersar a multidão, não é? Dispersar a multidão, versículo 36 de Marcos 6, para que fossem aos campos e aldeias circunvizinhas e comprassem pão para si, porque não tinham pão para comer. Jesus lhes disse: dá-lhes vós de comer. Dá-lhes vós de comer. Jesus responsabiliza os discípulos. Jesus impetra aos discípulos a responsabilidade, desde já, de cuidar da multidão. Louvado seja Deus. E há uma mensagem muito profunda nisso aqui, que nós vamos estar compartilhando com os irmãos. Infelizmente hoje o tempo não dá mais, só tenho 7 minutos para terminar o programa. Eu pretendo amanhã começar ministrando. Amém? Eu pedi para o Guilherme ficar a postos logo cedo para gravar a ministração, porque eu quero compartilhar com os irmãos sobre esse dar-lhes voz de comer. A responsabilidade que é nossa como igreja. Amém? Que não é só se juntar para celebrar a Deus, louvor, oração, meditação na palavra. Não é só isso. Mas um relacionamento mais longânimo e longanimidade, que socialmente falando é conhecido como empatia. Longanimidade, biblicamente falando, é colocar-se no lugar do outro. Além dessa longanimidade, ao sentimento fraterno, altruísta, que deve haver entre nós, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25, que os membros devem ter cuidado um dos outros. O outro é responsabilidade nossa. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 25, para que não haja divisão no corpo, antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Eu quero pontuar isso aqui porque, infelizmente, o povo de Deus está muito individualista, né? O povo de Deus está muito assim, cada um por si e o resto que se vire. E este não é um sentimento bom. Em Gálatas capítulo 5, versículo 2, o Senhor manda que levemos as cargas uns dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Então vamos estar pontuando isso aqui, porque isso é um princípio abençoador. Quem quer bênção? Quem está me ouvindo e quer uma bênção, levante a mão e dê uma glória a Deus. Misericórdia, irmão, daqui deu para quase que ouvir. Mesmo você estando aí longe, em Orobó, mesmo você estando aí na Alemanha, na Suíça, mesmo você estando aí em Casa Amarela, sabe, espalhado por a região metropolitana, mesmo aí em Bonança, irmão Gonzaga, aí Valdedeu em Orobó, Elizabeth, aí, pessoal tudo aí, vocês estão me ouvindo, mesmo aí em Petrolina, velho, quase deu para ouvir daqui. Glória a Deus, leva tua mão e glória a Deus. Pronto. Um dos princípios
abençoadores é, amados irmãos, o cuidar do outro. E diga-se de passagem que isso é fazer a obra de Deus, cuidar do outro. Cuidar do outro. Por isso que Tiago diz que não faremos diferença nenhuma se vermos o irmão necessitado de mantimento cotidiano e o dispensarmos na paz. Tiago diz: que proveito virá daí? Que proveito virá daí? Hã? E a gente vai observar que o raciocínio de Paulo para essa área aí era muito esclarecedor e forte, porque ele chega a dizer que quando nós fazemos o bem, nós somos enriquecidos para toda a beneficência, a qual faz com que por nós se deem graças a Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 9, verso 11. Então, já estou pontuando que é um princípio abençoador. A gente vai destrinchar melhor isso no próximo programa, né? Se assim Deus nos permitir, amanhã, em nome de Jesus. Amém? Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.